Olá, meus amigos, que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia. Estamos de volta no Palavra de Esperança. Hoje, para dar continuidade sobre a nossa proposta no Palavra de Esperança, que é falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. É pensar nas palavras de Jesus. E a igreja do século XXI, a igreja moderna, nós como pastores precisamos recolocar essa linguagem de Jesus nos púlpitos das igrejas. Nós precisamos falar de Jesus, revelar a missão de Jesus, revelar o sacrifício da cruz, o perdão dos pecados. E eu tenho me apropriado daquilo que Jesus tem dito através da sua palavra. E hoje estamos no capítulo 6 pensando no versículo 24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções dizem a Deus e a Mamon. E nesse momento da história, Jesus está reconhecendo Mamon como um senhor. Está reconhecendo o perigo e a força do governo desse senhor. E nós vivemos em um mundo capitalista, onde o dinheiro tem uma voz ativa no nosso dia a dia. É muito comum encontrarmos histórias dolorosas de famílias que estão inimigas, que romperam-se, de igrejas que se dividiram-se, de empresas que foram à falência, de nações que estão em brigas constantes, demarcando seus espaços, tudo com finalidade comercial. O dinheiro tem uma força operante no dia a dia do ser humano. É problema ter dinheiro? Não. É problema trabalhar para ganhar dinheiro? Eu não vejo problema. Precisamos de dinheiro? Sim, precisamos. A grande questão é que Jesus trabalha com esse tema, nos trazendo preocupações relevantes a partir desse texto. Porque todo o capítulo 6, Jesus está pensando em trazer orientações básicas aos seus discípulos. E ele toca num tema muito importante. E ele diz que nós não vamos conseguir servir a dois senhores. Quem é o teu Senhor? Quem tem sido o Senhor dessa igreja moderna? Quem tem sido o Senhor dos pastores do século XXI? Quem tem sido o Senhor dos crentes que vão à igreja, ao templo, buscar a Deus, ou sua motivação está em ter lucros, em ter ganhos? Eu confesso a vocês que nos últimos 20 anos, e digo isso com muita preocupação, porque eu faço parte dessa geração, que nós criamos caminhos errados e motivações erradas no coração das pessoas irem ao templo. Abrimos campanhas de oração, mas com finalidades egoístas. Nós estimulamos aos crentes a serem avarentos, vaidosos, arrogantes, porque à medida que você trabalha a fé no sentido da matéria, no sentido do lucro, no sentido da ganância, nós nos tornamos responsáveis diretos. E eu digo isso como pastor, eu me torno responsável direto em estimular a avareza e o amor ao dinheiro desse irmão e dessa irmã. Esse é um tempo que devemos repensar a nossa visão com relação a esse texto sagrado. Aliás, a Bíblia não fala que você não deve ganhar do seu trabalho. Pelo contrário, ela diz que você deve comer do suor do seu rosto. Porém, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, não é o fruto, é a raiz de todos os males. E o que mais nós temos encontrado nesse tempo de uma igreja adoecida, fria, vazia,
uma igreja sem quebrantamento, sem choro, uma igreja sem a vida de Deus, nós pastores sem a vida de Deus, frios, sem ânimo. Isso tudo é fruto de um mundo capitalista. Nós estamos trazendo para a instituição um peso, um fardo, porque o dinheiro se tornou a parte mais importante da nossa missão. Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos? Vão pregar o evangelho de 2 a 2. Leve só uma mochila, uma peça de roupa. Não se preocupe com essas coisas. Aonde você chegar, se te receberem, que a paz estejam ali. Se não te receberem, sacuda a poeira dos teus chinelos e sigam viagem. Mas nós tornamos a igreja do Senhor, que era livre para pregar o evangelho, que era livre para falar das boas novas, e aprisionamos a igreja do Senhor nas instituições, nos grandes impérios. Quando você olha no Brasil, o desespero de pastores na televisão, na internet, pedindo dinheiro para pagar contas, para pagar programa de televisão, dinheiros e fortunas, isso revela esse tipo de evangelho que os pastores estão envolvidos. O evangelho de Jesus, ele está pautado no Pai Nosso. No Pai Nosso que nos dá o pão de cada dia. Não venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade. E eu confesso que nos últimos 7 anos eu tenho repensado a minha visão com relação ao evangelho. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Esse é um tempo de irmos ao templo, não para buscar uma vitória, porque nós já somos mais do que vencedores. De ir ao templo, não para fazer uma campanha de cunho material, mas ir ao templo, adorar Jesus, aquele que vive e reina para sempre. O Senhor precisa remover do nosso coração o governo de Mamon. Os púlpitos das igrejas tem que ser um espaço onde o evangelho de Jesus tem que ser pregado. Onde a gente gaste mais tempo falando do sacrifício da cruz, do poder do sangue do Cordeiro e menos tempo sobre dinheiro. O programa Palavra de Esperança te desafia a você voltar a viver o evangelho do Senhor Jesus. Há 2 senhores, e ele disse que vocês têm que escolher qual é o nosso Senhor. O nosso Senhor, que é o Senhor Jesus, ele fala de renúncia, ele fala de abrir mão, ele fala de entregar a nossa vida totalmente. Ele fala de pregar o evangelho da paz, ministro da reconciliação. E eu quero te despertar, meu querido internauta, você que me acompanha no Facebook, no YouTube, divulgue esse vídeo. Eu quero me arrepender de todas as vezes que eu subi no púlpito e preguei o falso evangelho, para pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Eu espero que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique com o evangelho de Jesus. Renuncie o evangelho de Mamon. E Deus vai te abençoar. Porque Jesus é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.